Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Na nossa aula de hoje, nós iremos começar a estudar o que nós chamamos de classificação dos seres vivos. É uma parte da biologia muito importante, porque nos ajuda a entender como é que nós podemos organizar os seres vivos em grupos e facilita o estudo, né? Facilita tanto a organização dos seres vivos quanto o estudo desses seres vivos. E nos permite também, com a classificação, compreender a importância da diversidade dos seres vivos no ambiente e como essa diversidade ela influencia nos seres vivos, né? Como é que essa diversidade influencia em relação a todos os outros seres vivos. E para entender a classificação, nós temos que observar essa imagem, né? Então veja essa imagem aí. Por essa imagem você já consegue entender, né, que existe uma grande diversidade de seres vivos no planeta. A nossa biosfera ela comporta uma grande quantidade de seres vivos, de micro-organismos, organismos unicelulares, até organismos multicelulares e tamanhos extraordinários, né? Então, essa imagem aí, ela representa isso, um pouco da nossa diversidade. Com base nisso, nós já conseguimos compreender a importância da classificação. A palavra classificar, ela em biologia, ela está ligada muito a essas duas palavras aqui: agrupar ou organizar. Ou seja, a classificação é uma forma de você organizar essa diversidade de seres vivos em grupos. Ou seja, colocá-los em grupos, agrupá-los. E por que isso? Devido a essa grande diversidade. Então, devido à alta diversidade de seres vivos, devido à grande quantidade de seres vivos que existe no planeta, existe essa necessidade da classificação. E como eu falei anteriormente, a classificação também nos permite compreender quais são os grupos ou quais os seres vivos que estão em risco de desaparecer, então que estão entrando em extinção, ou aqueles mesmos que já entraram em extinção. Então, a classificação dos seres vivos ela é importante porque ela nos permite organizar, agrupar os seres vivos. E ela também é importante devido a essa grande diversidade. Diversidade em biologia está ligado à diferença, seres vivos diferentes. Tá bom? Então, nós temos uma grande quantidade de seres vivos diferentes um do outro. Então, nós chamamos isso de diversidade ou biodiversidade. Biodiversidade é a diversidade de seres vivos. Tá bem? Porém, essa classificação ela não é feita de forma aleatória. Ela é feita com base em critérios. Então, eu não posso colocar um determinado ser vivo junto com outro sem saber quais os critérios. Quando eu uso a palavra critério, eu estou usando a palavra, eu quero dizer, características. Quais as características que esse ser vivo tem que permite estar junto daquele grupo? Então, aí eu posso dar um exemplo para vocês. Quando a gente usa a palavra aves. Então, se vamos organizar as aves, nós já entendemos que são animais que possuem penas. Então, o critério pena é importante dentro desse grupo. Isso é apenas um exemplo. Quando vamos levar em consideração os peixes, nós levamos em consideração para peixes o habitat. Então, o animal ele tem que ter uma característica importante ligada ao habitat, no caso a água. Então, os critérios eles são importantes dentro da biologia porque ele nos permite fazer essa organização. E aí entra como era realizado os primeiros sistemas de classificação. Lembrando que classificação quer dizer agrupar, organizar. As primeiras formas de classificação elas surgem na antiguidade com Aristóteles. Então Aristóteles ele foi um dos primeiros a fazer uma forma de agrupamento dos seres vivos, onde ele separou os seres vivos em dois grandes grupos, um que ele chamou de plantas e outro que ele chamou de animais. Qual era o critério de Aristóteles para organizar?
O critério era a mobilidade. Então, se o animal, se o organismo, o ser vivo, ele era móvel, se movia, estava dentro do grupo dos animais. Se não se movia, estava dentro do grupo das plantas. Obviamente, essa classificação é uma classificação que contém alguns equívocos. Se a gente pegar os fungos, né, pegamos aí um cogumelo, ele aparentemente é uma planta, é imóvel, parado. Então, para a classificação de Aristóteles, estaria dentro aí do grupo das plantas, né? E hoje nós sabemos que o cogumelo pertence a um grupo específico, que é o grupo dos fungos. Então, na antiguidade, ali começando com Aristóteles, você tem uma forma de classificação já iniciando, porém uma classificação ainda baseada em critérios que a gente chama de critérios ainda artificiais, né? Critérios ainda não muito biológicos. Na Idade Média, nós já temos Santo Agostinho também fazendo uma classificação de seres vivos. Ele pega os seres vivos e separa eles em grupos que a gente chama de grupos úteis e não úteis. Então, se o animal ele tinha uma utilidade para o homem, então ele estava dentro do grupo dos seres vivos úteis, se não, dentro dos inúteis ou não úteis, assim como indiferentes e nocivos. Então, essa forma de classificação de Santo Agostinho é uma forma de organizar também os seres vivos, porém baseada em critérios que a gente chama de critérios artificiais. Então, se pegássemos hoje a ratazana, né, a ratazana estaria dentro do grupo dos animais não úteis, né, enquanto que se pegássemos o cavalo, estaria dentro do grupo aí dos animais úteis, segundo a classificação de Santo Agostinho. Porém, o que é que esses sistemas de classificação eles eram baseados? Como eu falei, eles eram um sistema baseado de forma artificial. Essa palavra artificial quer dizer que o critério não era um critério natural, era um critério que foi criado por quem estava classificando. Então, Aristóteles criou o critério de que seria baseado na mobilidade. Santo Agostinho criou o critério que seria baseado na utilidade. Então, não é algo natural, é apenas algo que eles criaram. E também existe sistemas de classificação que são baseados em critérios naturais. Ou seja, a característica já existe e é com base nessa característica já existente naturalmente que ocorre a classificação. Como eu citei o exemplo, a presença de penas. Então, a presença de penas é uma característica natural, é um critério natural, é um critério biológico presente nas aves. Então, todos os animais com penas estariam ali dentro do grupo das aves. É apenas um exemplo para podermos entender o critério. Então, o critério artificial é aquele em que o classificador ele cria o critério com base na sua ideia, enquanto que o critério natural é aquele em que quem está classificando ele usa um critério já biológico, já existente no organismo para poder realizar a classificação. E aí entra, né, já surge dentro da biologia um ramo, uma área, que a gente chama de taxonomia. Taxonomia é uma parte da classificação dos seres vivos, é uma área da biologia em que ela tem a função de identificar o ser vivo, descrevê-lo, dar um nome a ele e classificar, ou seja, colocar ele dentro de um grupo. Então, quem faz todas essas etapas dentro da biologia é a taxonomia. Então, observem essa imagem aí. Nós temos aqui um leopardo. Veja que esse leopardo aqui que vocês estão observando na imagem, ele está separado do toirão, que está separado da lontra, que está separado do cão, que está separado do lobo. Veja que eles estão todos separadozinhos aí nas pontazinhas dessa imagem. E eles têm um nome. O leopardo, Panthera pardus. O toirão, Mephis mephitis. A lontra, Lutra lutra. O cão, Canis familiaris. O lobo, Canis lupus. Então veja que quem fez essa organização? Quem separou esses animais de forma em grupos? Quem colocou nome a esses animais? É justamente a taxonomia, a área da biologia que tenta identificar, saber que animal é esse. Quando eu falo animal, não é só apenas animais, é animais, plantas, fungos e outros organismos. Ela descreve, coloca as características nesse animal, nesse organismo, coloca um nome e coloca dentro de um grupo, tá bom? Posteriormente, nós iremos ver esses próximos nomes, que são os grupos a qual cada organismo desse pertence. Então, a parte da biologia responsável por fazer esta organização, essa classificação, chama-se taxonomia.
E aí vem, dentro da taxonomia, um importante naturalista chamado Linneu. Linneu, ele foi o que criou realmente um sistema de classificação que ainda é utilizado nos dias de hoje. Linneu, primeiro, ele separou os seres vivos em 3 grandes reinos. Quando eu uso a palavra reino, são grupos aqui. Animal, plantas e mineral. Bem parecido lá com Aristóteles. Posteriormente, Linneu, ele criou regras para se fazer um nome científico, ou seja, ele criou umas regras para que houvesse a escrita do nome de um determinado ser vivo. E posteriormente, Linneu, ele pegou esse ser vivo e colocou dentro de categorias para poder organizar, que ele chamou essas categorias de categorias taxonômicas. Então, o que nós vamos estudar agora é a classificação baseada em Linneu. E é com base na classificação baseada em Linneu que nós iremos fazer muitas das classificações dos seres vivos, tá bom? Esse sistema de classificação do Linneu é um sistema natural, baseado em características biológicas. Então, vamos lá. A primeira importância de Linneu dentro da ciência é a nomenclatura. Nomenclatura é o nome de determinado ser vivo. Ela é chamada de nomenclatura binominal. Por quê? Porque ela é formada por 2 palavras. Só existirá nomes com 2 palavras? Não. Existirá nomes com mais de 2 palavras. Porém, a nomenclatura que Linneu criou, ela é chamada de nomenclatura binominal. Tá bom? Então, vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Então, aqui você tem a imagem de um cachorro doméstico. Todo ser vivo, ele tem um nome científico. Esse nome científico é um nome que é reconhecido em todo e qualquer lugar do planeta. Então, no Brasil, nós chamamos de cachorro, mas se formos para outro país que fala a língua inglesa, vamos chamar de dog. E daí por diante. Mas existe um nome na ciência para o cachorro em que todos os cientistas vão identificar. Que nome é esse? Canis familiares. Independente do cientista falar inglês, independente do cientista falar alemão, independente do cientista falar português, a palavra canis familiares é a palavra que vai representar o nome científico do cachorro. Porém, para escrever esse nome científico, existem regras. A primeira coisa que você tem que saber é que um nome é formado por 2 palavras, canis familiares. Segunda coisa, a primeira palavra do nome é o gênero. Então, o gênero canis. E ele sempre é escrito com inicial maiúsculo, apenas a inicial. A segunda palavra nós chamamos de epíteto específico. E ela deve sempre ser escrita com minúsculo, ou seja, todas as palavras em caixa baixa, minúsculo. Então, veja que canis é o gênero com inicial maiúsculo, familiares é o segundo nome, que é o epíteto específico, todo de minúsculo. Essa palavra ela tem que ser escrita em latim ou latinizado. Por isso que a gente não chama de cachorro, e sim canis. Por isso que não é família, é familiares, porque canis é uma palavra latinizada de cachorro, e familiares também é uma palavra latinizada para família. Então, essa é a regra da escrita do nome científico. 2 palavras, a primeira palavra é o gênero, a segunda é o epíteto específico. Existe uma outra forma de escrever? Sim. A outra forma de escrever o nome científico seria agora você escrever do mesmo jeito que o anterior, porém em negrito, como você está observando aqui. Anteriormente, a palavra estava em itálico. Veja que as letras estão caídas para a lateral. Seguindo as mesmas regras. Primeira palavra é o gênero, inicial maiúsculo. A segunda palavra é o epíteto, inicial minúsculo. E as 2 palavras estão em negrito, canis familiares, e são escritas em latim ou latinizado. E a terceira forma de escrever o nome científico é do mesmo jeito, sendo que sublinhando. Então, veja que não está em negrito, não está em itálico, mas eu sublinhei palavra por palavra. Então, canis, sublinhado, familiares, sublinhado. Primeira palavra, canis, gênero, inicial maiúsculo. Segunda palavra,
epíteto específico, inicial minúsculo. E o nome canis familiaris é uma palavra latim ou latinizada. Essas são as formas de escrever o nome científico. O nome científico também pode ser identificado como espécie. Então, qual é a espécie do cachorro doméstico? Canis familiaris. Qual é o gênero? Canis. Ok? Essas são as regras. E Linneu, ele colocou os seres vivos dentro de categorias. Imagine as categorias como caixas, como formas de você organizar. Ele chamou essas categorias de categorias taxonômicas. Quais são essas categorias? A primeira categoria é a espécie. Várias espécies vão ficar dentro de um gênero. Vários gêneros dentro de uma família. Várias famílias dentro de uma ordem. Várias ordens dentro de uma classe. Várias classes dentro de um filo. E vários filos dentro de um reino. Então, ele pegou o ser vivo e colocou dentro dessas categorias: espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Ele chamou essas categorias de categorias taxonômicas. Então, um reino é formado por vários filos, um filo é formado por várias classes, uma classe é formada por várias ordens, uma ordem é formada por várias famílias, uma família é formada por vários gêneros e vários gêneros é formado por várias espécies. Então, vamos pegar aqui o cachorro, que nós acabamos de ver o nome científico dele. Então, qual é a espécie do cachorro? Nós vimos que é o nome científico, Canis familiaris. Qual é o gênero? Canis. Então, vários canis vão estar aqui dentro do gênero. Então, vai ter Canis familiaris, Canis lupus, que é o lobo. Vários gêneros vão formar uma família, que é a família Canidae. Várias famílias vão formar uma ordem, que no caso é a ordem carnívora, dos animais que se alimentam de carne. Várias ordens vão formar uma classe, no caso a classe mamália, que são os animais que têm as glândulas mamárias. E aí vai ter carnívoro, herbívoro, entre outros. E várias classes vai formar um filo, que é o filo cordata, né? Que é aqueles que têm como característica a notocorda, né? No caso a coluna vertebral, mas também a notocorda para aqueles que ainda possuem. Então, nós temos aí vários animais aí vertebrados. E por último, o reino, que é o reino animalia com vários filos, que aí vai estar todos os animais dentro desse reino. Então, veja que essas categorias aqui foram criadas por Linneu e elas são chamadas de categorias taxonômicas. E uma coisa muito importante é a relação da diversidade. Lembre que diversidade, como falamos no início, quer dizer diferença. À medida que eu aumento, à medida que eu vou subindo de categoria, eu vou aumentando a diversidade, certo? Ou seja, no gênero eu vou ter mais espécies diferentes que lá em espécie. Na família eu vou ter mais espécies diferentes que em gênero. Na ordem eu vou ter mais indivíduos diferentes que em família. Na classe, ou seja, à medida que eu vou subindo as categorias, mais diferença eu vou estar tendo. À medida que as categorias vão diminuindo, ou seja, à medida que eu vou descendo de categoria, ou seja, eu vou estudando a família, o gênero, eu vou diminuindo essa diferença. Se eu vou diminuindo, eu vou diminuindo a diversidade biológica. Então, lá em espécie, só vai ter indivíduos da mesma espécie. Porém, lá em gênero, eu vou ter indivíduos de espécie diferente, porém menos que na família, e assim por diante. Ou seja, à medida que eu desço de categoria, eu diminuo a diversidade. À medida que eu aumento de categoria, eu aumento a diversidade dos seres vivos.